Irmãos, nesta oportunidade vamos ler a palavra de Deus. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tenha feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Romanos capítulo 14, versículo 12. Diz a palavra do Senhor: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, na palavra de Deus há poder. Sou pastor de uma pequena igreja. Fizemos uma reunião entre os membros do ministério e eu disse para os dirigentes: vamos colocar uma norma na igreja. Para alguma pessoa vir falar comigo terá que pedir uma audiência. Esta é a triste realidade que podemos viver como cristãos. Em algumas vezes o Senhor começa a nos usar e começamos a nos sentir grandes. Irmãos, isto é a triste desgraça que existe neste mundo. Por isso, Deus é Deus, e ser humano é homem, e sempre sua tendência, continuamente é o mal. Irmãos, eu comecei a me sentir grande. Eu acreditava que não havia um pastor como eu mesmo, e eu dizia comigo: se realmente existe pastores como eu que jejuo, que oro, que madrugo em orações, se todos os pastores estiverem com vida como eu estou, estamos sendo abençoados. Eu comecei a me engrandecer. Eu não sei quantos presunçosos e orgulhosos estão ouvindo, mas quero dizer que isso é um ataque do diabo, é uma armadilha do demônio, porque o único grande é Jesus Cristo, Filho de Deus, que vive, é o único que merece glória e honra, o único que pode ter esse luxo, é o Deus dos céus. Hoje eu estou aqui, mas amanhã pode estar outro. Se eu morrer, Deus prepara outro melhor que eu. Porque muitos se preocupam, se aquele morrer ou este, a obra vai por baixo. Irmãos, a obra não é nossa, a obra é de Cristo Jesus o Senhor. Se eu morro ou se outro morre, não se preocupe, Deus vai levantar homens e mulheres, melhores que estas pessoas. Quero ser honesto, irmãos, quando eu estava inchado, quando estava orgulhoso, não era qualquer pessoa que poderia falar comigo, teria que pedir audiência para falar comigo. Mas algo aconteceu comigo. 12 de fevereiro Deus falou comigo de uma maneira especial, e foi um dia nunca antes visto. Chegamos um pouco tarde no culto de oração, e o templo estava cheio. Havia jovens, crianças, adultos e anciãos. Já tinha 5 minutos que havia começado a ação de adoração, e eu disse: glória a Deus, que bênção, Deus é grande, Deus está comigo. Eu me sentia tão lisonjeado, me sentia tão espiritual, e acreditava que não havia outro melhor que eu. Logo que a igreja começou a clamar, e 20 minutos mais tarde o Espírito Santo começou a batizar crianças de 3, 6 a 10 anos de idade. As crianças falavam em línguas. Eu observava como estas crianças caíam ajoelhadas, falando línguas angelicais, e eu disse: Pai, é o grande poder de Deus, tu estás nos visitando, e não há outra igreja como a nossa. Irmãos, nunca considere inferior as igrejas pequenas, porque o Deus que fez as igrejas grandes, é o mesmo Deus que fez as igrejas pequenas, com diferentes ministérios, e sempre devemos nos manter em humildade. Irmãos, Deus começou a batizar as crianças e eu comecei a chorar vendo como Deus estava manifestando. Irmãos, um momento mais tarde, Deus começou a tomar a juventude, o Senhor começou a levantar os jovens batizando, e falando em línguas. Uns choravam, outros manifestavam e falavam em línguas, e por último começou a batizar os adultos e os anciãos. Foi muito maravilhoso este culto, tanto que passou 3 horas e meia, com a unção divina. Assim que se nós pedimos ao Espírito Santo, que Ele tome controle de nossas vidas, Ele fará o que tem que ser feito. Nesta noite era 10h30, e eu chorava contente, porque Deus havia manifestado de uma maneira especial. Eu nunca havia sentido a presença de Deus como nesta noite. Em casa já passava da meia-noite, eu e minha esposa nem comemos com a grande felicidade de como Deus tinha feito esta obra. Deus pode levar alguém em espírito e mostrar todas as coisas da vida, que devem ser vistas. E por sua misericórdia voltar à vida. Pode alguém morrer e Deus lhe mostrar muitas coisas da vida, e que você irá ouvir agora, é uma coisa similar a esta. Irmãos, nos acostamos, e eu nunca tinha sofrido do coração, e nesta noite não sei que horas aconteceu, algo aconteceu comigo. Eu senti 3 impactos fortes no coração, nos 2 primeiros eu fui despertado e no terceiro eu já estava desperto.
Eu somente dei um grito e não sei o que aconteceu comigo. Aí começa o grande mistério. Aonde eu estava entrou um personagem de vestiduras brancas. Entrou no meu quarto e eu estava na porta. Eu dei conta disso porque foi neste momento que ele me tocou. E ele me disse, levanta, porque tem um lugar onde deves ir. Eu estava assustado porque eu vi o personagem e eu via meu corpo. E eu perguntei ao personagem o que está acontecendo comigo. Então ele me disse, irás até o lugar. E me pegou, como se pega um bebê, pela cintura, e lentamente começamos a levantar no ar e transpassamos o teto, e começamos a voar. Não sei quantas milhas ou quilômetros me levava, por hora, por minuto ou por segundo, cada vez mais e mais nós avançávamos naquelas alturas. Até ali não passava nada, algo viu meus olhos, no infinito vinha um raio de luz que conectava com minha pessoa, e nesse momento eu disse ao personagem que estava comigo, e ele me disse, eis que tu, está morto e irá para teu lugar. Não trocamos palavras, lentamente começamos a descer, e quando estávamos à distância de uns 200 metros, abaixo, meus olhos contemplaram um manancial de águas muito azuis e cristalinas, como o azul do céu. Dentro dessas águas havia como diamantes, que atiravam raios que saíam das águas e conectava com o personagem que me levava nos braços. Por último chegamos à origem desse manancial tão belo que nunca voltei a ver. Ele me soltou por um momento, e eu fiquei observando, ele como meio querendo me dizer algo mas não trocamos palavra alguma. E ele me disse, vamos entrar dentro das águas. Lentamente começamos a entrar dentro dessas águas. Quando entramos mais profundo nessas águas, algo em minha direita, contemplou meus olhos, e que vi foi uma figura branca, um tremendo cavalo branco que com seu olhar ele queria me dizer algo, e eu estava assustado. E o personagem que estava comigo me disse, esse cavalo, é o cavalo que irá montar nosso rei naquele grande dia. E eu, irmãos, senti calafrios por um momento, e me dizia minha mente, este é o cavalo que meu Senhor irá cavalgar. Logo seguimos caminhando dentro das águas quando chegamos ao outro lado. Meus olhos começaram a contemplar espaços brancos vazios, e eu disse ao meu personagem, este é meu lugar? E ele me disse, não. E lentamente me toma novamente em seus braços, e começamos a voar em uma altura de 2 metros. Não posso dizer quanto tempo seguimos voando, mas quando estávamos voando pude ver muitos e muitos espaços vazios. Num momento chegamos a um lugar e ele me disse, este é teu lugar. Me pegou pela cintura e me colocou à frente e quando olhei para ele, ele já não estava mais. Olhei para frente e vi algo. Se você acreditar ou não acreditar para mim não muda nada. O Senhor me disse que eu tinha que pregar esta mensagem sempre, a qualquer lugar onde eu for. Porque o Senhor tem preparado algo especial e quer dar um alerta a todas as pessoas da terra. Irmãos, nesse momento essa figura resplandecente, não era igual ao que me foi buscar na terra. Este personagem de vestiduras brancas atirava raios por todos os lados. Eu quis contemplar seu rosto, mas não pude, porque é como querer olhar para o sol quando está ao meio-dia. Irmãos, naquele momento eu caí fulminado, eu caí cego, comecei a chorar, e eu disse dentro de mim, Senhor, será que realmente estou no tribunal de Jesus Cristo? Será que é tu Deus? Algo se apoderou de mim, e comecei a chorar. Chorar como chora uma criança. Ali eu estava dando conta que estava morto, e estava diante do tribunal de Jesus Cristo, diante daquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que venceu a morte. Este mesmo Jesus estava diante de mim. Eu chorava e chorava, e depois de tanto chorar, houve um estrondo, e se abriram seus lábios, e me perguntou por 3 vezes. Por que choras? Eu me sentia indigno. Me sentia incapaz. E ele me disse, por que choras? Levante porque vou te dar sua qualificação, mas antes olhe isto. E no primeiro quadro, ele me mostrou uma grande tela, como de cinema. Me mostrou uma reprise de toda a minha vida, desde o dia em que eu me converti a Cristo, até este dia que tive essa experiência. Irmão, naquele tempo anterior, eu estava estudando na universidade, andava todo peludo, era amante dos hippies, parecia a cabeça de um leão africano. Me vi aceitando a Jesus Cristo, caindo ajoelhado chorando. Nesse momento o Senhor me disse, olhe, vês esta figura. Isto que você fez me agradou, e sabes por quê? Porque tu como grande pecador, estavas vivendo em minha presença,
E meu espírito estava te recebendo como filho, porque meu sangue precioso te limpou neste momento, e você estava abandonando o pecado, estavas abandonando o mundo, estava vivendo na minha presença, por isso que me agradou, e me agrado como muitos pecadores, como muitos malvados, muitos assassinos, muitos criminosos, muitos ladrões, muitos fornicários, adúlteros, perversos, estão vivendo na minha presença, e eu com amor os recebo, faço-os passar da morte para a vida, e os recebo como filhos e filhas. E disse Deus, eu me agrado de como muitos estão fugindo do juízo, a pena do grande tribunal. Me agrada como muitos pecadores estão abandonando seus pecados e estão vivendo em minha presença. Desapareceu aquele quadro e apareceu o seguinte. Me vejo ali. E esse quadro é positivo, isto é tão lindo. Ali eu era casado e eu era fiel com meus dízimos, eu ofertava e dizimava, e eu disse na época para minha esposa. Por que não compramos uma maleta para o pastor, pobrezinho dele? Ele não tem nem muita roupa, irá viajar para Los Angeles. Eu fui com minha esposa e lhe compramos uma maleta, da melhor marca de nosso país. Chamamos ele para jantar, e falamos para ele fechar os olhos, e logo trouxemos a maleta e falamos para ele abrir os olhos. Quando ele viu a maleta começou a chorar, olhou para nós e nos abraçou e disse, graças Senhor, eu sabia que tu não me abandonaria, eu sabia que tu usaria de alguém para me dar esta maleta, que eu necessito para levar minha roupa em Los Angeles, Califórnia. Logo o Senhor viu esta cena e me disse, vê isto. Isto me agradou muito, porque ele é meu ungido, é um dos que pregam minha palavra. Você não fez para ele mas fez para mim, porque se der somente um copo de água a meu ungido, que bênção receberá aquele que é capaz de dar sua vida, por meus servos, por meus ungidos. Até ali estava tranquilo. Irmãos, terminou este quadro e me apresenta outro quadro, onde tinha um pastor que tinha dinheiro, então eu dava somente 5% do dízimo. E 5% eu ficava, e isto foi uma das vergonhas mais grandes que cometi por 7 meses. E eu dava meus 5%, e o pastor com um sorriso lindo, me dizia, varão, não sabe a grande bênção que faz. E eu dizia a mim mesmo, pastor hipócrita. Assim pensamos quando vemos a prosperidade dos pastores, e dizemos, este pastor anda bem, anda melhor que eu, então por que vou lhe dar meus dízimos? E eu dizia, papai eu preciso do dízimo, então eu estive comendo por 7 meses, com 5% do dízimo. Deus me repreendeu, nesta tela veio a mim todas as vezes que eu roubava os dízimos do Senhor. Eu me vi nesta tela gigante. Pensamos que tem coisas, que Deus não vê. Estamos super equivocados. Porque Deus é onipresente, Ele é onisciente, isso lhe dá o saber de tudo. Irmãos, foi terrível quando o Senhor me disse, estou observando esta figura. E eu respondi, sim, Senhor. Ele me disse, sabes? Me disse Deus. Que nenhum ladrão terá parte no meu reino. Sabes que quando eu dou, e quando eu peço é porque eu quero pedir. E quando eu peço é porque quero. Isto não me agradou. E não me agrada na atualidade como muitos se ocultam, se escondem dos dízimos fiéis, nas congregações não todos, mas há um grupo, que somente servem para criticar, e se escondem dos dízimos fiéis, quantos me têm roubado. E eu disse ao Senhor, Senhor, porque isto se chama roubo? E o Senhor me disse, nenhum ladrão terá parte comigo, e não me agradou o que fizeste. Eu disse ao Senhor, Senhor, se isto é assim, já não quero ver mais. E o Senhor me disse, olha este outro. Irmãos, e o outro quadro que apresentou era negativo. Ali eu já era pastor de uma igreja. A primeira igreja que Deus permitiu me levantar, tinha 60 membros aproximadamente. E eu era amigo de um senhor que era dono de um coletivo. Este homem tinha dinheiro, tinha filhas bonitas, mas a carne não me interessava, somente me interessava estar aos pés de Jesus Cristo. Muitas vezes ele me levava grátis, ele era meu amigo, e um dia eu chamei ele para ir à igreja. E antes de chegar à igreja, tinha um lugar perto do rio, onde tinha muitas pessoas pobres morando. E quando tinha culto eu recebia as pessoas na porta da igreja, e quando eu olhei, vi que este homem vinha com suas filhas e sua esposa. Naquele momento, e eu disse ao Senhor, Senhor, hoje vai ser um dia especial, eu te peço Senhor que não deixe ele ir, antes que se converta a ti.
E eu esperava ele com ansiedade. Quando eles começaram a subir as escadas eu senti uma flagrância. Não sei se era inglesa ou francesa ou italiana. Esta gente tinha dinheiro e tinha com que se perfumar. Eu abracei todos, e os fiz sentar nas cadeiras da frente. O culto iniciou, mas eu não sabia o que iria acontecer com esta família. Em mim não havia nenhum egoísmo. Eu me esforcei por atendê-los o melhor possível, ser sincero, ser honesta com eles. Mas de repente desse rio sujo, onde moravam pessoas pobres, veio um homem e uma mulher com filhos. Não usavam sapatos, as mulheres usavam vestidos sujos. O homem veio todo peludo, todo sujo, com suor. Ele não tomava banho. As crianças todas sujas, todos com piolhos. A mulher com vestido sujo, e eles vinham entrando na igreja. E eu falei comigo mesmo: será possível estes mundos irão vir para a igreja? Por que não vieram outro dia? Não se toca de vir hoje que tem esta família privilegiada. Irmãos, me deu vergonha. Irmãos, esta é a triste realidade que estamos vivendo neste tempo. Vemos muitos crentes, e dizemos que somos filhos de Deus, mas estamos longe do verdadeiro convertimento. Convertimento a Cristo Jesus. Porque nosso orgulho não vale nada. O orgulho é grande pela face da terra, e não temos dado conta que não somos nada neste mundo. Simplesmente somos como o burro, necessitados do Todo-Poderoso. Eu me enojei. Eu disse ao diabo: quem é esta família que está vindo? Eles vinham subindo, não usavam perfume, exalavam um cheiro horrível. A família vai embora. Quando eles entrarem, eles irão contaminar a igreja. Eles entraram e procuraram sentar-se. Eles não se importaram se o pastor o levassem para sentar, porque eu não fiz com eles como fiz com a primeira família. Como fiz com os demais. Eles não se importaram se o pastor ia os tratar bem. O que importava para eles é que eles queriam ser de Deus. Eles foram à igreja porque queriam ouvir a palavra de Deus. Na frente do Senhor, vendo aquela cena na tela, aquele momento foi crucial para mim. Foi difícil, e nesse momento eu quase chorei. Fiquei enojado de mim mesmo, e o Senhor ficou calado. Quando a família pobre sentou no banco, todos que estavam ali saíram e foram para outro lado. Onde está o cristianismo, irmãos? Está no amor de Jesus Cristo. Aquele que tem vale muito. Aquele que não tem não vale nada. Irmãos, este que não tem nada, não é um robô, é um ser, alma, corpo e espírito, e tudo o que respira louve o Senhor. Para o mundo, tudo o que importa é a posição econômica. E essa família não se arrumava porque não tinha roupa, não tomavam banho, não era porque eram alérgicos à água, mas porque não tinham água para tomar banho. Mas eles vieram decididos para ouvir a palavra de Deus e chorar na presença do Senhor. E neste momento passava naquela tela esse ato que me dá muita vergonha. E o Senhor me disse: vê isso? Sabe de onde eu te tirei? Eu te resgatei. Meu amor não é somente para o privilegiado mas por toda a humanidade. Fui ao Calvário pelo rico e pelo pobre, e pelo mais desgraçado, pelo mais humilde, por aquele onde não tem onde cair morto. Por eles eu vim, e por eles derramei meu sangue na cruz do Calvário, para se salvarem. O que importa para você, como está vestidas as pessoas? Se não andam bem vestidos é porque não têm. Mas dentro dessa roupa, há um ser humano. Não me agrada como muitos na atualidade estão fazendo o mesmo. Amam somente aqueles que os amam, e fazem favor para aqueles que podem devolver o favor. Existem muitos que não podem retribuir o favor que você pode fazer, estão necessitados, e muitos nem querem vê-los. Muitos na atualidade estão fazendo acepção de pessoas. Irmãos, não importa que país você é, para Deus não existem fronteiras. Deus ama todos igualmente. Deus ama todos por igual. Sua misericórdia é ilimitada, seu amor é imensurável. Seu amor não olha a cor, seu amor não mede a posição social. O Senhor me disse: não me agrada como estão tratando os pobres, dizem que são meus filhos, e muitos deles são líderes, não têm amor porque estão cheios de ossos de mortos. Desaprovados. Irmãos, se isso é assim, o que será daqueles que fazem coisas piores que aquilo? Irmãos, sem cristianismo não há salvação. O cristianismo não é crença. Não esqueças do que irás ouvir no futuro. Vais ouvir o bramido do inferno. Vais ouvir o gemido das almas que querem sair do inferno. Irmãos, naquele momento eu queria pedir que me perdoasse, mas eu não tinha forças.
E o Senhor me disse, te coloques de pé, eu vou te dar sua qualificação. E eu como pude me coloquei de pé. Entre ele e eu se acendeu algo em meu redor que iluminava e apareceu minha qualificação. Irmãos, minha qualificação foi de 3.27. Eu tinha 3.27 diante de Deus, e naquele instante, não me atrevi a dizer: não, Senhor, eu amo a igreja, eu prego, eu oro, o Senhor me pede, eu faço. Nada disso, irmão. Nesse momento eu não tinha razão para pedir perdão ao Senhor. Irmãos, meu pranto era profundo, e eu sabia que estava diante do tribunal de Jesus Cristo. E como Deus tudo conhece, Deus tudo vê, de Deus não se esconde nada, ali nada pode ajudar. Ali estava diante do Deus dos céus e da terra. Eu comecei a chorar desesperadamente. E o Senhor me disse, por que chora? Não te preocupes. E uma força poderosa me levantou e me colocou como 5 metros de distância do Senhor. E eu chorava não por mim, a angústia não era por mim, mas pelos moradores da terra. E eu disse, Senhor, se tu me perdoar vou pregar na terra, no tempo e fora do tempo. Não vou pregar somente nas igrejas grandes mas nas igrejas pequenas. Não vou me importar com a cor da pele, não vai me importar a denominação. Vou dizer aos pastores que te amem porque tu és real, é verdadeiro. O tribunal de Jesus Cristo é real. Se tu me permitir que eu volte à terra, irei dizer aos pecadores, que deixem de pecar, que deixem este caminho mundano que vivem, porque tu é real e breve irá buscar teus escolhidos. E o Senhor me disse, sim, eu sei. Irmãos, minha dor era contínua, minha agonia era grande. Quando nesse momento, outro personagem, trouxe outra pessoa pela cintura. Deus me permitiu ver essa cena. Ele foi lançado, e deu 3 voltas e caiu no piso, e começou a dar gritos, e pedir perdão. Ele levantava suas mãos para pedir perdão ao Senhor, e Deus não queria ver ele. E quando eu vi este homem, eu comecei a sentir dor no meu coração. E eu disse, Senhor, será possível este homem falou de tua palavra. E o Senhor me disse, sim, eu sei. Por este nada pode ser feito. Irmãos, aquele homem dava gritos desesperados, pedia clemência, misericórdia, pelo menos que Deus respondesse, mas Deus não queria ver ele. E eu chorava e dizia ao Senhor, Senhor, ajuda, tem misericórdia desse pobre infeliz. Mas o Senhor me disse, sim, eu sei, se cale. O Senhor me permitiu ver sua qualificação. Irmãos, a ele não foi posta a tela, e sua qualificação era de 2.22. Quando vi sua qualificação, acreditei que ele era pastor carnal. Ou aquele diácono que falam fofocas para o pastor ou ficam murmurando dos servos de Deus. E eu disse ao Senhor, por ele não pode fazer nada. E o Senhor respondeu, nada pode se fazer, e como este tem muitos. E logo vi a tela gigantesca, e o primeiro quadro era de uma membra da igreja, que havia sido presidenta juvenil. Ela gostava muito do mundo, tinha como 4 noivos. Eu via ela caindo ajoelhada, dava gritos e dizia, Senhor, o pastor morreu e ninguém me avisou. E o Senhor me disse, ela chora não é porque você morreu mas porque ela abandonou meu caminho. Ela chora porque não tem meu espírito. Ela chora porque o pecado a submergiu, e ela não tem temor. Eu tenho enviado meus servos e minhas servas para que ela volte para a minha presença, e ela não quis nada comigo, por isso ela está nesta condição. Irmãos, tem muitos crentes que estão nesta condição, tem muitos que têm o luxo de reconciliarem mas voltam a cair. Tenham muito cuidado porque a qualquer hora pode te surpreender a morte, se tu não te reconciliares, se tu não se arrependeres, se tu não voltares aos caminhos do Senhor, seguramente te esperará o inferno ardente, esse lago de fogo que arde com enxofre, por toda a eternidade. Desapareceu aquele quadro e apresenta outro, um homem que tinha reconciliado com Cristo, antes dessa experiência. Ele tinha vindo aos pés de Jesus Cristo, ele aceitou Jesus Cristo. Mas me recordo que numa noite, eu lhe disse, quando você irá batizar? Ele me disse, eu não tenho tempo, o evangelho é para pessoas que não têm trabalho. Eu vivo por meu trabalho, se trabalho eu como, sem trabalho não como. E eu lhe disse, Cristo lhe ama. Ele respondeu, sim, eu sei que Cristo me ama. Este homem estava apegado ao dinheiro. Deus não está contra o dinheiro. Tu podes ser muito rico,
mas coloque Cristo sempre em primeiro lugar, e não troque Cristo por dinheiro. Se Deus quer, Ele pode te tornar milionário se for necessário. Irmãos, não devemos trocar Cristo por dinheiro. Aquele que não vai à igreja porque tem que trabalhar para trocar o seu carro. O Senhor disse, basta cada dia o seu mal. Aquele homem estava se revirando dando gritos. E eu disse ao Senhor, por que ele está assim? O Senhor disse, porque ele deixou de me amar, e amou mais o dinheiro que meu espírito, por isso está nessa condição. Desaparece aquele quadro, e me apresentou multidões de gentes pecadoras, gentes exibidas, gentes que gostam de discotecas, gentes que gostam de beber, cometem atos imorais. Multidões seminuas, cantando, dançando, eles davam voltas. Quando vi este quadro eu disse ao Senhor, Senhor, será possível que não tens misericórdia deles? Se tu me permitir voltar à terra, quero dizer ao mundo pecador que tu é real, que seus juízos são verídicos, que teu amor é grande, que não importa os pecados que cometeram, se eles se arrependerem, tu não irás desprezá-los. E ele me respondia, sim, eu sei, te cale. Irmãos, quando eu vi este quadro de gente não cristãs, eles levantam e caem gritando, levantam suas mãos e pedem misericórdia. Irmãos, não há ninguém que os escute, o Senhor não quer ver eles. O Senhor me disse, eles estão assim, e quando ouviram minha palavra, não quiseram nada comigo, porque estão carregados de pecados. O Deus deles é o prazer da carne, por isso estão nesta condição. Desapareceu este quadro e me apareceu o seguinte. Crentes evangélicos de muitas partes do mundo, multidões de cristãos. Então se abriu a tela, eles estavam com a Bíblia embaixo do braço, cantando e num momento tropeçavam e davam voltas. Isso me espantou. E eu disse, Senhor, se isto é assim, onde estão os verdadeiros cristãos? Se isso é assim quer dizer que ninguém irá ao céu. Ele me disse, sim, eu sei. Te cale. Eles estão nesta condição, porque eles conhecem minha palavra, eles me receberam, eles me louvam nas congregações, eles leem minha palavra. Eles pregam minha palavra, mas com esses mesmos lábios estão maldizendo seus semelhantes, estão falando mal de meus ungidos. Por isso estão nesta condição. Irmãos, esta é a triste realidade. Nas congregações não falta um murmurador, criticador, que tem língua somente para falar mal dos ungidos, e de seus irmãos. O cristianismo é coisa séria. O Senhor me disse, muitos deles estão casados, estão cometendo pecados, não confessam seus pecados, estão os ocultando. Há pessoas que pregam, e são grandes pecadores, porque não se atrevem a confessar, não se atrevem a aceitar a realidade de que andam mal em minha presença, por isso estão nesta condição. E eu disse ao Senhor, se tu me permitir ir à terra, eu vou dizer a eles que não sirvam de pedra de tropeço para os outros, eu irei dizer aos crentes que te amem de coração, que sejam sinceros, que sejam íntegros contigo e com seus irmãos, que não se odeiem uns aos outros, que não tenham intrigas uns para com os outros, que não se critiquem, que não murmurem. Vou dizer a todos os membros que tu é real e verdadeiro, que tu queres um coração contrito, humilhado e sincero. Ele me disse, sim, eu sei. Te cale. Desapareceu aquele quadro e me apareceu o seguinte, amados irmãos, apresentou muitos cantores cristãos, solistas, duplas, trios e grupos, não eram todos mas muitos, iam com seus instrumentos, cantando, num momento eles tropeçavam e davam voltas com seus instrumentos, e começam a dar gritos, e começam a chorar, e começam a rodar como aquele homem de 1.22. Quando eu vi este quadro eu disse ao Senhor, Senhor, acaso, não tem misericórdia para eles? E o Senhor me disse, sim, eu sei. Te cales. Estes estão assim, porque eles me têm esquecido, porque o ministério é meu, e eu dou a quem eu quero, e quando eu quero, eu posso tirar, e eles me têm esquecido, e seus talentos são meus. Muitos deles me louvam, cantam para mim, não porque amam meu nome, não porque amam meu povo, então me louvam e cantam para mim, com intenção de ter fama, e por dinheiro, e eles têm esquecido de onde estão minhas mãos, e eu posso bem exigir deles, mais do que eles podem me exigir. Irmãos, eu me recordo em alguns anos, que chamaram um cantor, não me lembro o nome,
que tínhamos uma atividade como de 1000 pessoas, de ano em ano no mês de abril. Fiz contato com este homem, e eu lhe disse: varão, nós estamos encantados com teu ministério diante de Cristo, nós queremos tê-lo em nosso país no próximo ano. Isso foi no mês de maio, e eu estava pedindo para o seguinte ano, e ele me disse uma coisa que me causou muita dor. Ele disse: olhe, se queres ter a mim, em teu país. Irmãos, o Senhor Jeová é testemunha do que eu estou contando. Ele disse: eu não canto em campanhas, eu não canto em igrejas, eu somente canto, em concerto. Se queres me ter em teu país, reúna ao menos pessoas de 2 cidades, e busque um lugar onde pode ter um concerto e todo o dinheiro que eles darão, será para meu ministério. E eu disse ao Senhor: Senhor, tem piedade de mim, tem compaixão de mim. Eu lhe respondi: varão, não posso. Deus te abençoe, por tua fineza. Irmãos, eu fiquei enojado, e disse ao Senhor: Senhor, dá paz para minha alma. Irmãos, esta é a triste realidade. Irmãos, não podemos adorar os homens, pedir autógrafo, admirá-los, lisonjeá-los. Se você ama os pregadores, não os ame demasiado, porque irão mandar eles para o inferno. Somente Deus aceita que adorem e honrem a Ele. Deus não compartilha sua glória com ninguém nem com nada. A única glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Há muitos cantores, irmãos, onde a noite é somente de louvores. Se soubesse que grande mal que estão causando ao Espírito de Deus. Chamamos outro cantor para o encontro, e ele me disse: varão, por 3 noites eu te cobro $5.000, e me vai oferecer um hotel de 5 estrelas. Sabe, irmãos, os talentos Deus que nos dá. Desapareceu aquele quadro e me apareceu o quadro de maestros e evangelistas. Há muitos evangelistas, que amam a Deus de todo o coração, e não colocam tropeço. Não pedem hotel de 5 estrelas. Tem evangelistas que não querem pregar para um grupo e querem pregar em estádios. Jesus Cristo não andou em estádios. Jesus Cristo andou em bairros, em cidades, pregando mensagem de salvação e de vida eterna. Este é o verdadeiro evangelho, este é o verdadeiro evangelista, é o verdadeiro missionário. Estes ministros e evangelistas, também estão neste quadro rodando e dando gritos como os cantores. E por último me apresentou pastores de muitas denominações, de muitas raças, de muitas cores. Isto sim me doeu terrivelmente, porque estava tratando de companheiros meus. E eu mandei para uns amigos meus, pastores, um áudio e eles vieram à igreja chorando, buscando: onde está o irmão Mario? E eu estava na oficina, e eles me disseram: irmão, queremos nos converter e somente você nos dirá como fazer. Porque sua mensagem me tem quebrantado, esta mensagem nos fez vir, esta mensagem nos fez entender que classe de pastores somos. E ali, irmãos, oramos mais de 2 horas, e os pastores se desmancharam na presença de Deus, e reconheceram seus erros, e reconheceram suas culpas, e reconheceram a falta que haviam cometido, e nós 3 choramos. Mas outros não quiseram sequer escutar, o áudio voltou para mim, assim como eu o enviei. Disseram que eles não tinham necessidade de ouvir loucuras, mas vive Jeová, estas 2 pessoas estão caindo. Um deles já não tem a igreja, o outro anda bêbado, isso é doloroso, eu não me alegro com isso, me dá tristeza. E eu oro ao Senhor para que os restaure. Irmãos, eu via pastores que vinham com a Bíblia debaixo do braço, tropeçavam e davam voltas e começavam a chorar. Isto me doeu na alma, e eu disse ao Senhor: Senhor, eles são teus ungidos, eu sei que não há perfeito na terra, porque somente tu é perfeito, por acaso, tu não terás misericórdia destes pobres infelizes? E o Senhor me disse: sim, eu sei. Estes pastores estão nesta condição porque eles não me servem nas congregações, porque eles não amam meu nome e não amam meu povo, eles pregam nas congregações por amor ao dinheiro, e à fama. O Senhor me disse: irmãos, eles não perceberam onde minhas mãos estão, e eu posso dizer deles mais do que eles podem exigir de mim. Irmãos, há muitas congregações, que serão culpadas diante de Deus, porque somos bons para aqueles pastores que são bons para nós, mas nós somos grandes mesquinhos. Muitas congregações irão pagar duro pelo que fazem, perseguindo o homem de Deus, e os têm com um soldo de miséria. Quanto mais desgraçado é o pastor, mais será santo. E dizem:
Ele tem que andar em jejum para que acreditamos que o pastor é de Deus. Por esta razão muitos pastores buscam uma congregação onde o povo dizima bem. E por esta situação muitas congregações estão mandando ao inferno muitos pastores, e por isso eles se tornam comerciais, porque quando chamamos os pastores humildes, lhe ofertamos uma oferta miserável. Os membros andam com carros novos, e o pastor anda com um carro, que anda quebrando no meio do caminho. Por esta realidade, muitos pastores procuram igrejas que mais ofertam, e eles se tornam do diabo. Porque às vezes a congregação é muito dura. Eu estou pastoreando 3.400 pessoas. Sabem o que é pastorear 3.400 pessoas? Há muitos que pouco importa, porque se morrer o pastor, o enterramos e aí ponto. Ame teu pastor porque triste e lamentável que Deus pode fazer, levar o pastor, e para que você aprenda ele te prepara um pastor duro. Se tu está acreditando, dê graças a Deus e diga, o Pai, te damos graças, porque só assim, Deus, iremos entender. Depois de ver este quadro dos pastores, me doeu muito, e eu chorei e disse, Senhor, se tu quiseres ter misericórdia de mim, envia-me à terra, Pai, vou pregar tua palavra com amor, não vou me deter diante de nada, meu Senhor, irei pregar em igrejas grandes e pequenas, vou pregar ao ímpio e ao que caiu, aos pastores eu vou dizer que deixem de ser egoístas, que se amem uns aos outros, que não olhem fronteiras de denominações. E o Senhor me disse, sim, eu sei. Te cales. Se coloque de pé e me siga. Começamos a caminhar, e subimos uma espécie de montanha. Quando chegamos do outro lado, encontramos uma planície linda, especial, e tinha uma luz e não era uma luz solar nem elétrica, era uma luz especial, era a luz de Deus. Somente eu e o Senhor estávamos neste lugar, e ele estava como 5 metros de mim. Estendeu suas mãos, a luz emanava de sua túnica, e de suas vestiduras. E o Senhor me disse, tudo isto que você vê está preparado para todo aquele pecador, que reconhece que há um Deus todo-poderoso, está preparado para todo aquele pecador que abandona seus pecados e vem a mim, e se refugia no sangue que eu derramei na cruz do Calvário. Tudo isto está preparado para todos aqueles que ouvem minha palavra e obedecem. Isto está preparado para todo aquele que me serve sem interesse. Tudo isto está preparado para todo pecador que tem sede de salvação, e vem até minha presença e se refugia em mim, no sacrifício que eu fiz na cruz, o sacrifício perfeito. O sacrifício que produziu a vida eterna. Quando viu meus olhos, irmãos, vi uma multidão de casas gigantes, brancas como a neve. Havia umas ruas que pareciam de vidro, de cristal, pareciam um espelho. As ruas não tinham fim. Depois destas casas havia uma espécie de um gramado, havia jardins como de 2 metros, e todos tinham flores, e o aroma das flores, eu nunca voltarei a sentir mais em meu nariz, um aroma que faz rejuvenescer os anciãos, um aroma especial. E depois deste jardim, estavam estas casas brancas como a neve. E o Senhor me disse, vê, tudo isso está preparado para todos aqueles que abraçam a fé do meu nome. Tudo está preparado para aqueles que suportam tudo com paciência, e são firmes até o final da jornada. E o Senhor me disse, espere um pouco. E neste momento eu comecei a tocar naquele lugar, senti como era. Quando veio aquele personagem que tinha me trazido da terra, que para mim era um anjo. E o que eu queria era voltar para a terra, fazer tudo que não fiz por muitos anos. E eu disse, Senhor, se tu me permitires eu quero ir à terra, quero pregar a palavra do Senhor. E o personagem me disse, eu tenho recebido esta ordem. Te prepara que vamos tirar suas roupas. Nessa hora eu tinha sede de pregar do Senhor Jesus Cristo, pregar Jesus Cristo no tempo e fora do tempo. A um instante me disse o personagem, espera um instante. E ele começou a caminhar, e se foi e me deixou sozinho, e neste momento, Deus me disse, eu tenho escutado o teu clamor, por misericórdia aos moradores da terra, por misericórdia aos pastores da terra, por misericórdia aos cantores da terra, por misericórdia aos evangelistas e aos maestros, por misericórdia a todos os crentes da terra, por misericórdia aos pecadores, eu vou te enviar em regresso, mas você vai falar do que eu quero, vais dizer o que tens visto. Neste momento, amados irmãos, um estrondo se ouviu neste lugar. Depois deste som, e depois que o Senhor me falou, este estrondo me atirou precisamente na terra,
Quando eu voltei ao meu corpo, faltava 15 minutos para as 5 da manhã, eu comecei a chorar. Eu queria respirar mas não podia, e verdadeiramente eu não estava na cama. Eu estava na porta. Quando eu dei um grito, minha esposa despertou, e me disse, meu marido, onde está? Ela se levantou desatinada. Ela não sabia o que estava se passando comigo. Que Deus tinha me dado sua misericórdia. Deus teve misericórdia de mim. E ela me disse que está acontecendo contigo, meu filho. Ela começou a soprar na minha boca. Eu tomei forças. Eu me levantei e estava doendo meu coração. Eu fiquei como louco. Ela me falava e eu não entendia nada. Eu somente chorava, e chorava. Ela me falava, e eu não ligava. Eu parecia um demente. Logo depois eu falei para ela, eu vou para a igreja. Eu não queria viver nesta situação difícil. Ela não queria deixar eu ir e me disse, filho, você vai se perder. Você não está bem. Você tem sofrido uma parada cardíaca e tem ficado louco. Não vá. E eu disse, não estou louco, há algo que tem em mim, e comecei a chorar e fui. Eu cheguei na igreja e subi as escadas e comecei a chorar. Isso era às 11 da manhã, eu estava todo temoroso e cheguei à porta principal do templo. Logo abri a porta e fui para a plataforma. Não subi a plataforma, fiquei embaixo, não caí de joelhos, mas com a boca para baixo, e comecei a dar gritos. Eu disse, Senhor, se realmente sou teu filho, me faça melhor porque assim não posso viver. Eu quero que tenhas misericórdia de mim. Se me enviaste à terra por algo, mas eu não posso seguir vivendo neste estado que eu me encontro. Eu comecei a dar gritos. Logo depois de 10 minutos de chorar, com meu rosto no chão, eu comecei a ouvir um coro muito alto nos céus, e esse coro começou a descer, e cantava um hino tão lindo, nunca voltarei a ouvi-lo. Irmãos, e cada vez mais forte, e transpassaram o teto, e pararam na altura do teto, cantando esse coro tão belo. Nesse momento algo entrou no meu corpo, algo precioso. Eu comecei a dar gritos, chorar. Eu lhe disse, Pai, será possível que tu terás misericórdia de um inútil, desse desaventurado? E nesse momento um estrondo chegaram aos meus ouvidos, e logo houve um silêncio e o coro deixou de cantar. E logo com a voz audível do Senhor, era às 11:30 da manhã, e chamou por meu nome. Logo me disse, não te preocupes, porque o que passou contigo, tem sido minha vontade, e minha vontade é você ter passado esta experiência. Levanta agora, ponha-te de pé, vais anunciar tudo que tens recebido. Eu vou te abrir portas em países onde tu nunca pensastes em ir. Tu deves cumprir este mandado. Não pregues outra mensagem, antes de pregar esta experiência. E eu disse por quê? E ele disse porque em breve eu estou me revelando a muitas pessoas, porque eu quero que eles venham ao arrependimento. Vais pregar minha palavra, vais anunciar isto, porque não te enviei à terra por amor e misericórdia tua, senão por amor e misericórdia aos moradores da terra. E neste momento, irmãos, dou graças a Deus por minha pobre vida. Graças a Deus Ele tem me abrido portas e tenho ido a muitos lugares do mundo, e não posso pregar outra mensagem sem antes pregar esta experiência. Depois deste momento eu sinto tranquilidade, há uma carga que diminui, cada vez mais que eu anuncio esta mensagem, e louvado seja o nome do Senhor. Há muitas pessoas que se arrependem, há muitas pessoas que se humilham, há pessoas que choram, há pessoas que se reconciliam, há pessoas que não deixam de chorar na presença do Senhor. Porque, irmãos, não é o homem, é o poder de Deus, é o Espírito Santo que faz a obra mediante ao seu santo e divino poder. Eu quero dizer que Deus tem a solicitude para cada um de todos vocês. Se coloquem de pé e comecem a levantar suas mãos e comecem a orar ao Todo-Poderoso. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama demasiadamente. O Senhor quer fazer coisas grandes em cada um de nós todos. Por esta razão o Todo-Poderoso se manifesta com muito amor, com muita misericórdia, para resgatar todos que não têm vivido na presença do Senhor.